Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo ao terceiro episódio, um episódio especial aqui que vocês já estão acompanhando a gente, da terceira temporada do nosso aqui, Moda é Flow Podcast. Ao meu lado, Anderson, Bianca, William Marques, mais um, né, parceiro? Como nós. Para falar hoje sobre as três IAs. Sim, jovens, muito se fala sobre inteligência artificial, mas tem outras duas IAs que estão super na hype. Eu fico moderno quando eu falo assim, cara. Fica, Na cara. trend, como é que eu falo, né? Que eu sou meio cringe, né, cara? A gente é meio cringe. Mas brincadeiras à parte, a gente tá aqui falando de tecnologia. Então tem três IAs que estão super na alta para 2025. Eu acho que você nunca ouviu falar sobre isso. Tá vendo aqui em primeira mão. E é essa a proposta dessa série especial de 4 episódios que a gente está trazendo sobre as tendências aqui do mercado da moda para 2025, tá? E aí, já levantando a bola, quais são as três IAs? Sim, claro, a inteligência artificial é uma delas, tá? A segunda IA, interação e ativação. Nós vamos falar aqui sobre algumas cases, por exemplo, da Louis Vuitton, que, porra, tem chamado super atenção lá a fachada que ela fez para Tapume, na verdade, para a loja dela que ela está em reforma. Cara, uma experiência bizarra que a gente teve lá em Nova York, na Quinta Avenida, né? E também sobre a inteligência em atendimento. E isso é muito bacana, porque a gente fica pensando em IA, a gente pensa muito em rede social, em e-commerce, e a gente esquece da importância. Esquece não, né? A gente acaba deixando um pouquinho de lado da importância das lojas físicas, né? De outros pontos de contato que a gente tem com o nosso cliente ao longo da jornada de consumo, tá? Eu já quero, de largar, levantar a bola com ela, a Bianca, aqui, que tá com uma roupa, né? Uma camisa, né? É um cropped, É um cropped. é um cropped da Adidas, tá? Que eu acho que fala um pouco também de como a Adidas está trazendo desse universo aí do digital, né? Como é que ela tem usado aí essa inteligência de mercado, ou mesmo a inteligência artificial. Teve uma campanha que foi incrível, que eles fizeram agora recente só com IA. Mas enfim, né? A Adidas talvez seja uma das principais cases desse episódio. Bianca, tá contigo. A Adidas, inclusive, ela é, para mim, especialista em inteligência no geral, né? Tanto a inteligência do consumidor, porque eles observam muito comportamento de consumo, que foi o tema do nosso episódio anterior, observam os movimentos de mercado, usam bastante inteligência artificial, então começaram a imprimir, né, peças em 3D, acoplaram uma inteligência para terem peças, por exemplo, tem um tênis que eles lançaram que ele era feito de cânhamo, né? Então, que é a propriedade ali que é utilizada para diversas coisas em relação a vestuário. E a Adidas olha muito para inteligência como um todo de atendimento também. Então, as lojas da Adidas são super imersivas, são incríveis, trazem muita tendência. Você olha o comportamento de consumo das pessoas que usam Adidas também, eles conseguem ter um movimento muito rápido em relação às coleções. Então você consegue ver a Adidas acompanhando sempre as tendências. Esse cropped aqui, por exemplo, ele conta até uma história, porque a Adidas observou que o movimento de mercado em upcycling estava muito forte. Existia um movimento dos artistas, né, os stylists que faziam upcycling, eles pegarem tênis, por exemplo, da Adidas e transformarem em croppeds, que tem exatamente esse formato aqui. E eles identificaram isso e criaram uma coleção que é inspirada num movimento que foi feito a partir das roupas deles. Então eles têm um setor de inteligência criativo muito forte, né? Que eu acho que é um ativo gigantesco dentro das marcas e dentro de branding. Então a Adidas fala muito sobre inteligência, usa bastante inteligência artificial no vestuário, inclusive na experiência de compra do cliente no site também. E no atendimento, que eu acho que eles têm lojas conceito, eu acho que isso é um movimento muito forte, tem crescido pra caramba de loja conceito, você levar as pessoas para ter uma experiência diferente do que elas já teriam numa loja convencional. Então acho que isso é um ponto super forte. Tem um cara aqui do meu lado que é fã de inteligência artificial, que fala muito sobre isso, inovação, tecnologia, e acho que pode completar bastante isso que eu disse. É isso. E, pessoal, uma coisa assim muito interessante sobre o case da Adidas é que como é que eles conseguiram fazer isso? Eles tiveram uma sacada genial. Ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, a Adidas estabeleceu uma série de Creators Base. Ou seja, é um local onde eles botam todos os criadores, toda a parte criativa da Adidas, e eles têm acesso a inúmeras ferramentas e utilidades para eles poderem testar isso. Então, a questão da impressão 3D, a questão também da criação de peças personalizadas. Então, imagina que tu tem, literalmente, um campus
onde tu vai concentrar todos os teus criadores, todos os influenciadores que trabalham junto com a marca, e eles vão sentar e vão trocar ideias de como está o mercado, a tendência do mercado e o que, que eles podem fazer diferente. E tem uma oficina criativa lá dentro, que eles podem justamente estar testando, colocando literalmente a mão na massa para poder desenvolver essas novas ideias, esses novos projetos. Então, isso faz uma diferença gigantesca para a Adidas estar sempre sendo pioneira nessa criação atrelada à tecnologia e linkando essas novas tendências. E vocês podem fazer esse tipo de coisa também dentro do negócio de vocês. Criar estúdios pequenos, começar coisa pequena, mas é fundamental você você dar autonomia. Você dá autonomia para que os criadores possam se conectar com o público da marca de vocês e poder gerar esses engajamentos, entendeu? Antes é interessante, a gente está falando da criação, e eu vi uma campanha recente da Adidas, o quanto que os caras economizaram de investimento, porque fizeram primeiro a campanha toda com inteligência artificial, em 3D, e trazendo as imagens, né, realizadas por inteligência artificial para testar os produtos, que os produtos ainda nem existem de forma física, né? Exato. O quanto que eles economizaram aí, sei lá, milhares de dólares, né? Foram economizados já por ter a oportunidade de fazer os testes usando imagens criadas por inteligência artificial. Pra você ter ideia, um comercial há 5, 8 anos atrás, você ia desenvolver um comercial desse de marca, você tinha uma equipe ali, média de 50 a 80 pessoas produzindo esse comercial e a custos milionários. Uhum. Então, porque eles contratavam influenciadores e tudo. Hoje, você consegue produzir um comercial completo desse da Adidas com 2 pessoas. 2 designers, trabalhando dentro de um ambiente de simulação e que eu consigo, como você falou, eu posso testar tudo. E qual é o poder disso? Eu posso chamar a minha audiência, criar 5 ações diferentes e perguntar para elas, olha, o que vocês acham disso aqui? E eu mudo na hora. Eu não preciso ter mais aquela equipe, eu já consigo fazer uma mudança em tempo real e que vai conectar muito com o que a gente falou até no episódio anterior, da hiperpersonalização. De eu criar campanhas para o público que eu estou buscando atingir nesse momento. A um custo muito reduzido e a uma velocidade muito maior. Quando Entendeu? você fala em audiência, também tem um ponto muito importante que a Adidas faz com maestria. Utilizar a base de dados de uma maneira muito inteligente, que vai além dos dados que são convencionais de cadastro e tudo mais. A base de dados das pessoas que, por exemplo, eles têm uma estratégia muito forte de conectar com grandes estilistas, né? Vários estilistas assinam os produtos da Adidas, então eles conseguem fazer collabs com esses produtos. Bad Bunny que é um cantor de reggaeton super famoso mundialmente, e ele tem uma coleção de tênis com a Adidas. O que a Adidas está fazendo quando ela pega o Bad Bunny ali para ser o centro da coleção, pensar nos produtos? Tá usando a base de dados dele, né? Uhum. Tipo, são os fãs deles, como eles se comportam, que às vezes, quando você é uma marca, né, que direciona para o seu público, minimamente ali você traça um perfil, né? E quando você vai utilizando a estratégia de fazer essas collabs estratégicas com outros artistas, influenciadores, né? Tem o Stan Smith que fez o tênis deles, que também é um outro tênis clássico, que passeia bastante nessa parte de estilistas, tem outros estilistas famosos, então você consegue ir causando um termômetro ali dentro da marca, né? Unindo também, colaborando com outras pessoas, outras personas que são figuras fortes, trazendo também essa questão dos personagens, né? Que tem essa pegada mais lúdica, então eles tiveram colaboração com a Disney em várias coleções. Quando eles fazem isso, eles diversificam bastante a plataforma, testam para o público infantil, testam para o público de música, e isso gera uma infinidade de dados que, para a Adidas, utilizar isso no dia a dia, produzir campanhas incríveis, cada vez mais direcionadas, e atingir um público cada vez maior, né? Eu acho que isso eles fazem com maestria e é bem estratégico. Então eu sou fã da Adidas nesse quesito de collab, de traçar essa estratégia de maneira inteligente. A gente vive uma geração, né, que a gente fala muito sobre narrativas, né? O que eu percebo é que o mercado está sendo educado por uma narrativa que realmente tenha fundamento, né? Que seja de verdade. Quando você fala sobre essa Creators Base aí que eles fizeram no Rio de Janeiro, acho que foi lá que você comentou, né? Você fica muito claro que eles estão colocando o cliente no centro, né? Você estava conversando aí e teve agora, em janeiro, o Australia Open, né? E aí teve uma iniciativa da Adidas, se eu não me engano, foi em 2022, a gente pode até depois ver com calma, que eles construíram uma quadra de tênis com materiais plásticos que foram encontrados
lá no meio dos corais lá da Austrália. E aí eles fizeram essa campanha para ativação e depois doaram essa quadra para a comunidade. Então, assim, Prático. cara, ou seja, foi investido milhões nessa campanha. Foi uma coisa que chamou a atenção, porque de fato é genuíno. E o que eu achei mais incrível é que geralmente, quando as marcas às vezes investem em setup, em grandes construções de arena para poder fazer suas campanhas, aquilo ali depois vira descarte, né? E foi uma ação que eles fizeram que acabou servindo para a comunidade. Depois coloca na internet aí, você vai ver, é uma coisa linda. Eu tô até olhando para ela aqui agora, que foi lá foi feita uma parceria com uma ONG chamada. Ah, eu não vou saber falar, viu? Mas não vou falar. Talvez o Anderson fale, viu, Anderson? Talvez, é porque eu vou passar uma vergonha A aqui gente bota categórica. Aqui acompanha aqui na Escreve, legenda. como é que fala Parley, cara? Não sei como é que fala. Parley. Parley for the Oceans, né? Lá na barreira de corais na Acho que é Austrália. isso aí, É Parley. Parley que fala, cara? Eu nem passo tanta vergonha assim, né? Mas é isso aí, procura, É isso aí. procura na internet lá que você vai ver, cara, que foi um negócio incrível que a Adidas fez. E aí quando você traz agora para o que está acontecendo mais recente, né? E aí eu percebo, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, que é a Caçada Napoli da WGSN, e traz um conceito que eu brinco dizendo que é saudade do tempo que a gente não viveu, né? Da nossa geração Alpha, né? Que é uma mistura da geração Z com a Alpha, sobre uma conexão muito forte com as marcas e com aquele movimento dos anos 90, né? Aí não é à toa que o samba, Exatamente. que é um produto da Adidas, ele voltou muito forte. E olha que doido isso que eu vou falar agora, né? Ele foi considerado um único produto, ele foi considerado como um dos principais rivais, vamos dizer assim, para criar uma crise dentro da Nike. Que hoje no mercado, né, são os principais, hoje, vamos dizer assim. Dos sneakers, né? Então, Dos sneakers. então você imagina como que às vezes essa verdade às vezes fortalece muitas vezes um produto icônico que é o samba. Como que vocês veem esse movimento, essas gerações aí estão emergindo no mercado aí, essa procura por itens mais nostálgicos, vamos colocar assim. Vintage mais vintage. Cara, você tocou num ponto muito importante, que aí, durante esse bate-papo que a gente está tendo, a gente está falando de várias tendências para o próximo ano agora nesse mundo da moda. E um deles é a sustentabilidade. E não só essa campanha da Adidas, mas tem outra bem interessante que eles trazem um pouco, que linka os dois pontos que eu vou falar. Primeiro, o que eles fizeram, para você ter ideia? Eles criaram um projeto para poder desenvolver camisas feitas a partir de borra de café. Por que isso? Porque essa geração nova ela está muito preocupada com a questão da sustentabilidade, da produção em massa desses produtos. E aí a gente puxa um pouco para a tecnologia através de blockchain. Porque quando você bota o blockchain na jogada, basicamente, em termos fáceis, você consegue, é como se você colocasse um chipzinho e você consegue rastrear toda a produção da marca. Desde o início dos insumos que ela está utilizando até a entrega dentro da sua casa. Então eu consigo rastrear através da tecnologia toda essa jornada que o produto passa até chegar ao cliente final. E aí a sustentabilidade ela vem muito forte com isso. Então eles estão né, utilizando borra de café para fabricar fio para poder produzir roupa. Então imagina, tu usar uma roupa que foi produzida com borra de café, que ia ser descartado, que ia ser jogado fora. Então, isso conecta bastante. E o ponto do vintage, né, de você resgatar e tudo, conecta também com a parte do fit cultural. Você tem várias gerações agora que estão atuando no mercado em tempo atual e você vê muito que a internet, através das redes sociais, ela ficou muito banalizada, onde você é bombardeado com inúmeras coisas, com aquele senso de felicidade, aquele senso de sucesso, tudo, e você acaba se perdendo. Então eles procuraram coisas que eram mais autênticas, que até que a gente falou no início também, no primeiro podcast, e um dos pontos foi esse. A década de 90, ela tem um viés muito autêntico, que as coisas realmente... até porque os próprios pais, as avós conectam muito com isso. Então eles começaram a direcionar, como você citou o exemplo também, tem outro é porque eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas o que eles fizeram? Uma coisa muito bacana. Você cria uma personalização a partir do momento que você pode criar sua roupa. Então ele permite que você crie sua roupa. Então o moletom, como você está usando. Você pode escolher, eles pegaram vários moletons que eles utilizavam no decorrer de todos esses 20 anos que eles tiveram. E eles criaram uma campanha muito bacana que você consegue montar um moletom com partes
de campanhas de produtos de 10 anos atrás. Então você vai montando o seu moletom, aí no final você tem uma peça única, exclusiva sua, com as coisas que você se identificou. Conta história também. Lá, Conta história. lá em Londres, eu vi, acho que se não me engano, foi a Super Dry, que é uma marca, é uma parceria meio, se não me engano, é Tóquio com Londres lá. É uma marca que tem essa. É isso. Né, ele faz essa conexão multicultural. Dentro da Super Dry, na viagem que a gente fez, tinha um setor lá que tinha algum nome vintage agora, eu não vou lembrar agora que é o nome, que era basicamente isso aí. Eles pegavam peças que já foram utilizadas. Isso. E aí eles faziam essa combinação de peças aí e, obviamente, né, passavam por todo um processo de higienização, de upcycling mesmo ali, e recolocavam no mercado lá. Ou seja, trazendo novos produtos que foram Que já pegados foram- na base. Super Já em alta. tá, A Levi's né? está fazendo isso pra caramba Isso. também, com as coleções antigas dela. Então tem um processo ali de, não é nem revitalização, mas você trazer uma versão atual do que Isso. é vintage. Eu acho que hoje, para os jovens, o vintage é uma coisa sexy, né? Porque ela gera esse desejo, e é isso que você falou, daquela sensação do que eu não vivi, né? E qual é um pensamento? Outro dia um influenciador, que é o Dante, fez um vídeo que viralizou, que ele tá andando numa fila de carros super vintage, que é um mais bonito que o outro, e ele faz esse vídeo falando assim, gente, o que aconteceu com os designers dos carros? Porque ao longo do tempo foi ficando tudo igual. Quem achou que era maneiro colocar todos os carros cinza, colocar um monte de coisa nesse design? Olha esses carros antigamente, coisa mais linda. E realmente o designer vintage, ele traz uma coisa de tecido mais pensado, porque de fato tinham menos recursos tecnológicos. Então, a produção em massa, ela vai sendo mais favorecida conforme a tecnologia avança. Em consequência disso, fica um pouco menos artesanal. E o vintage tem essa característica muito artesanal, né? Tem esses detalhes que são mais pensados. Então, o samba, se você for reparar, ele tem uma costurazinha ali nas listras, que ele remete o tênis antigo, que ele era costurado ali à mão, não tinham as máquinas. Então, e de fato, eu enxergo muito isso como o vintage sendo uma coisa sexy, porque ele tem todo um cuidado, ele tem todo um pensamento por trás, porque ele talvez não tenha sido feito por uma máquina lá atrás, ou até tenha sido feita, mas ela tem um trabalho ali que é diferenciado. Trabalho manual, que né? Os jovens não tiveram esse acesso, então eles imaginam. E tudo que você provoca algo na imaginação, né? E aí o samba ficou viralizado, e aí você vai acrescentando elementos atuais. Então, por exemplo, antigamente, o samba, né, ele tem essa característica do tênis retrô, mas ele não tinha tantas cores. Então, como que você pluga hoje isso a uma estratégia atual? Você vai numa loja hoje da Adidas, o samba tem todas as cores que você puder imaginar. Ele tem azul, ele tem rosa, ele tem vermelho, ele tem azul com amarelo, ele tem... Então, hoje, você tem a possibilidade de escalar um produto que antigamente não tinha essa possibilidade, ou seja, você fazia de uma cor só. É só você pensar no case da Havaianas também. A Havaianas, a primeira sandália delas, né, o chinelo, que viralizou foi aquele... Não viralizou, foi o primeiro produto, de fato, que era aquele azul com branco. Né? E aí essa sandália popularizou, mas eles só tinham essa cor. Sabe como foi feita a Havaiana com cor? Ela simplesmente foi um erro de fabricação. Ela saiu verde, se eu não me engano. E aí, ao invés de mandar devolver, eles mandaram vender para não causar um prejuízo. E aí as pessoas falaram, nossa, agora tem uma cor nova. Daqui a pouco você viu a Havaiana de todas as cores possíveis e imagináveis. Então, o retro... Aí, agora, eles vendem a Havaiana azul com branco como se fosse uma coisa vintage. Então, é super cool. A Farm fez uma collab com a Havaianas agora, que traz a releitura do azul com branco. Então, tudo que você vê de retrô são coisas que os jovens não conseguiram viver, mas hoje eles têm as possibilidades de terem de todas as cores, de novos formatos, de outros tamanhos. Tem uma coisa que é interessante, é que hoje eu acho assim, como existe uma certa pasteurização, né, na produção, porque por conta da indústria, parece que o analógico tem mais valor, né? Você, tipo assim, tudo que é analógico tem mais valor. Aí você começa a ver os impressos, você começa a ver os detalhes a carga emocional e histórica que as coisas que você consegue tatear e que você consegue trazer na memória como algo icônico e vintage de uma época onde tudo era analógico, parece que hoje tem mais valor, né? Mais exclusividade. Mais exclusividade, Exato. exatamente, entendeu? Então eu acho que de fato isso é um sentimento e uma vivência, né? Cara, assim... Cara, eu tenho lá em casa, assim, tem uma revista que eu compro, que eu gostava de ir na banca e comprar. Você gosta de papel, cara? Eu Fala. gosto, eu adoro. amo. né? Mulher cheira Eu amo papel, também. cara. E aí, comprei tipo um iPad assim... pra escrever.
como se eu tivesse com um O William caderno. cheira pra pedra. Não, eu cheiro, eu guardo. E aí, aí tinha lá o pacote pra comprar, né? Ei, cara, por que tu não compra o pacote? Não, porque eu quero comprar de uma por uma. E aí eu tenho uma coleção de revistas. pegar a revista. É. Ah, mas eu gosto também. Aí eu tenho Natural uma, tudo, né? eu tenho uma coleção de revista lá em casa, de revista de arte, que a minha esposa fica toda hora, ei, dá essas revistas, não sei o que. Não, eu não vou dar, porque 1 hora da história, isso aqui vai valer muito, vai valer entendeu? muito, É. exatamente. Tem isso, Exatamente. né? Essa valorização do tempo. Não, e você falou agora, eu lembrei de uma empresa que é, cara, fantástico o projeto dos caras. Olha o que os caras fizeram. A gente visitou essa empresa lá nos Estados Unidos, em São Francisco, numa das imersões que nós fizemos. Os caras criaram, eles estavam com um problema sério. O mercado americano tem um problema sério que o pessoal não joga as coisas fora. Não joga. Então, principalmente roupa, essas coisas. Então, tem várias coisas que eles guardam lá. E aí, eles criaram uma máquina que faz reciclagem de tecido. Então, eles pegam as roupas usadas, colocam nessa máquina. Essa máquina recicla 99% do tecido para ser reaproveitado. E aí, eles, cara, precisamos vender isso para as lojas. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, qual foi a sacada deles? Eles criaram uma campanha dentro da loja, uma loja de departamento, para as pessoas trazerem as roupas usadas, as roupas de segunda mão, que elas não usam mais, doar lá na loja, em troca de um cupomzinho lá para você gastar na loja. Fizeram isso, deu muito certo, veio muita gente, e aí eles lançaram a segunda campanha, mostrando as pessoas doando essas roupas, e aí o que eles faziam? Eles pegavam essas roupas, utilizavam a máquina para reciclar essas roupas, e eles produziam novas roupas com uma pegada de lembrança das pessoas. Entendeu? Então imagina, tu pega um monte de roupa que tu não usa mais, tu deixa lá na loja, a loja vai reciclar essa roupa e vai criar uma roupa nova de todas essas roupas que tu criou. Aí eles criaram o quê? O senso de nostalgia. A pessoa viu lá que tava indo colocar a roupa, aí depois ela mostra, por exemplo, tem uma cena que é uma mulherzinha que ela bota a roupa dela lá, várias roupas, e eles criam um novo vestido, e eles mostram, chamam ela de novo pra ela ver, ó, esse vestido aqui nasceu das roupas que tu não ia usar mais. Olha Muito bom. o senso, olha a criatividade, olha o apelo do projeto que eles criaram. Incrível, entendeu? Cara, incrível. E só assim, né? Esse lance da nostalgia, ele vem tão sério que durante lá uma das palestras da NRF, eles falaram que no Canadá existe um movimento chamado Dumb Phones. Não sei se você já ouviu falar, Dumb. D-U-M. Dumb. Dump, de Phones. descartar. O que acontece? Aqui na tecnologia existem celulares mais burros, né? Porque assim, a gente não fala hoje as doenças da nova geração por essa hiperconexão, né? Então, por exemplo, o burnout, por exemplo, às vezes é uma dessas. Mas assim, as pessoas estão ficando mais... É a primeira vez na história que uma geração que sucede agora que tá vindo aí, ela tá mais burra por conta dessas facilidades em termos de tecnologia, né? Isso são dados estatísticos, né? Exato. E aí essa geração tá tendo um boom lá no Canadá de telefones menos conectados. Super. né? Demais. Existe uma empresa chamada Light, e aí já indica aqui, tá? Uma matéria da BBC, tá? Procura na internet aí, BBC, sobre esses artigos de telefones burros, né? Existe uma empresa, Light, o nome dessa se chama Light, que é sediada em Nova York, e elas criaram os Light Phones, né? E a procura por esse tipo de aparelho tá sendo uma coisa absurda. Sim. Para que as pessoas realmente fiquem um pouco menos... Ele não vem com rede social. É, Ele vem tipo, naquele formato. Então, assim, jogo da cobrinha. Então, assim, eu fiquei super curioso quando eu vi esse conteúdo, mas é mais uma prova, né, desse movimento, cara, que se duvidar, até uma geração que tá pedindo Sim. socorro, Ajuda, né, cara, assim, literalmente, né? Exato. Então, assim, e as marcas que estão atentas a isso, seja em relação a criar produtos, como a gente falou da Samba aqui, da Adidas, né? Ou mesmo um produto menos interativo, como é o caso aqui da Light, isso é de fato uma coisa que a gente tá muito atento, né? Falando sobre nossas 3 IAs, acho que inteligência artificial, pelo menos para mim, tá muito claro que ela tá cada vez mais sendo usada para back-office, né? Assim, como você falou, as empresas estão usando tecnologia mais para poder criar produtos, ou às vezes criar curadorias de informação, do que de fato na ponta. A gente quase que não falou muito do atendimento na ponta, porque de fato é algo que talvez a gente nem acredite, né? Mas voltando aqui para o nosso contexto, né? São 3 IAs, a inteligência artificial, que eu acho que é um tema que é batido, né? Mas tem um ponto aí que começou agora e vai chegar aqui no Brasil muito forte, que é o quê? O que eles estão fazendo? Pegar a Amazon. O que a Amazon fez agora? Ela pegou todo o histórico de compra do consumidor de roupa. Tudo que ele comprou na Amazon. Aí o que ela faz? Ela manda um tablet para casa dele. E nesse tablet, a IA processa todo o histórico de compras das roupas
e ela literalmente criou um assistente virtual de personal stylist. Uhum. Então, imagina tu receber a tua caixa com todas as roupas que tu comprou na Amazon e tu recebe o tablet, aí tu conecta e uma IA vai te atender. E ela vai te dizer qual é a composição de roupa melhor que faz pra ti no teu guarda-roupa. Então, aí entra um poder gigantesco da IA. Por quê? Ela tem essa capacidade de hiperpersonalização do comportamento Sim, de sim. compra e principalmente de fidelização com as marcas. Porque eu estou entregando uma coisa a mais que a pessoa não tinha. Você vai ter em casa um consultor de moda para te dizer, você pega lá no coisa, você pega as peças do teu guarda-roupa, tu mostra, ó, eu tô indo para um jantar. Qual que você acha que é melhor? Esse aqui ou esse aqui? Aí ela não me mostra mais opções, ela vai mostrando as opções. E ela já monta, ó, o melhor é você usar essa roupa aqui com esses acessórios aqui. E ela monta e tu consegue ver. Sabe qual é o insight que isso me deu? Exato. Assim, é Eu muito pensei, legal. eu pensei outra coisa aqui também. Será que é a mesma coisa? Quando você fala que ele mostra o teu histórico de compra, querendo ou não, ele tá indo quase que no mesmo gatilho da gente falar que não é uma coisa vintage, mas é um histórico emocional ali. Isso. Então ele mostra o seu vínculo com a marca, que isso vem de um histórico, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa inteligência artificial super tecnológica e por trás isso que é fantástico, pega num lado emocional. Sim, Entende? total. Essa é a minha história com a marca, ele entende o meu gosto. E eu acho que tem, em todo momento que a gente fala de moda, tem essa dualidade, né? A gente está falando aqui de inteligência artificial e hoje tem NFT de roupa. Você consegue gerar um desejo com aquilo ali que eu quero ter uma peça que ninguém tem. A Nike fez uma ação com tênis que sai a fogo, né? E aí, por que vale você ter esse acessório na carteira? Porque é exclusivo. E isso também casa, a estratégia da exclusividade casa com uma coisa do vintage, que também tem esse ponto de é exclusivo porque isso daqui foi criado há tanto tempo atrás, né? A hiperpersonalização também tem essa dualidade, porque na moda isso é um tipo de hiperpersonalização e do outro lado também o artesanal também é uma hiperpersonalização. Então hoje quando você faz algo que ele é muito único, né? Isso é uma estratégia das marcas de luxo. A Hermès tem outro dia eu vi sendo fabricado eu não sei qual é o nome que você coloca no cavalo, é cancela? Não lembro. A sela. A Sela. sela do cavalo, isso. E aí eles criaram uma caixa para essa sela que eram vendidas, sei lá, um trade no mundo e tudo mais, e tinha um valor super caro, porque ele foi feito à mão por uma pessoa que estava lá e ele se diferencia das que são os produtos que são feitos pela máquina. Então acho que o tempo todo na moda a gente vai vivendo essa dualidade, né? Mas ao mesmo tempo as duas coisas se conectam, porque no fundo o gatilho é o mesmo. Exato. Né? Sim. Então, e assim, né? Se você parar pra pensar, no primeiro episódio a gente falou muito sobre posicionamento. Né? No posicionamento a gente falou muito sobre conexões emocionais, sobre a importância dos PDVs, que eu acho que entra na terceira IA aqui, que é a parte de atendimento. Agora a gente conversou um pouco aqui sobre a questão de como utilizar a inteligência artificial. E eu até acho que essas grandes Big Techs aí, né, grandes Big Techs é foda, né? Mas as Big Techs, né, elas trazem muito essa forma de como trazer a personalização no atendimento. Né? Isso. Então, assim, não necessariamente, vamos dizer assim, né, é uma substituição do homem, vamos colocar assim, não. Então, assim, é como eu tô falando, é esse ressignificar, e inclusive a própria NRF deu um belo passo para trás em relação ao ano 2024. Em 2024, assim, a IA dominou as pautas. Nesse ano, eles trouxeram a IA nesse conceito. É como se a IA ela ficasse mais com uma camada atrás Uma ferramenta, né? Ferramenta. Eles olharam para a IA Exatamente. muito mais como ferramenta do que como substituição. É porque assim, né? A gente falou agora sobre NFT, teve um ano, eu acho que foi 22 ou 23, eu não lembro qual foi o ano, que tipo assim, eles trouxeram, por exemplo, o lance do metaverso, inclusive a própria Meta, né? Sim. O Facebook mudou de nome apostando nesse canal e deu uma bela de uma flopada, vamos Total. colocar assim, né? Então assim, Bingo. o que eu percebo é que eles, até a inteligência artificial, que essa não tem como voltar, vamos dizer assim, né? Andar para trás, mas assim, é como utilizar a temática dentro do nossa... Um recurso dentro do... Isso, usar como recurso, pronto. Eu acho que talvez seja recurso. fácil. É o recurso. É usar como recurso. Tem agora umas IAs agora que você pega o produto lá e o cara já bota dentro do modelo e tudo mais, tal, tem tudo isso aí. Mas assim, isso é legal dentro de uma perspectiva que a Bianca até comentou, de trazer, eu gostei do seu termo, né? Trazer marcas da sombra, né? Tirar marcas da sombra, né? Ou seja, Isso. democratizar, dar espaço para essa galera. Eu acho que quando você usa rede social e tecnologia para isso, o IA para isso, eu acho incrível. Fantástico. Mas assim, você criar uma relação de dependência disso aí
num cenário onde as marcas têm que ter toda essa questão do brand, de gerar conexão, aí eu já olharia para isso com um pouco mais de reticência. Tanto é que eu queria fechar o nosso episódio de hoje falando sobre a segunda IA, na verdade, né, das três que a gente comentou. A gente falou sobre inteligência artificial, falou sobre inteligência de atendimento, e agora eu queria fechar com integração, interação e ativação. E aí, cara, eu tô vendo um fenômeno que eu acho incrível, né? Tipo, talvez uma das cases que ficou mais latente foi a Prada Café, né? Que trouxe todo um outro posicionamento de como você trazer uma conexão com os clientes dentro da sua marca e tal. Inclusive, o grupo da Louis Vuitton lá, esqueci, o Bernard Arnault, se eu não me engano o nome dele, Uhum. saiu comprando um monte de empresa agora na parte de gastronomia recente para justamente fazer esse crossover entre as marcas aí, né? E lá, por exemplo, em Nova York, a gente viu lá a case da Louis Vuitton. E eu queria, né, tem um case da Kif, eu não sei se vocês, a Kif montou uma sorveteria e tal, também, cara, é um negócio assim, Sim. né, muito bacana. Aqui no Brasil, a gente também tem uma case que eu não sei como é que tá hoje ativo, mas a própria Farm também tinha lá na Casa Farm no Rio de Uhum. Janeiro. Tinha lá a Bibi embaixo, ou seja, criando esse ecossistema. E eu acho que as collabs ajudam muito. A gente falou no primeiro Demais. episódio Total. sobre collabs estratégicas também. Eu acho que nesse Pronto. caso também casa muito, né? Eu queria que vocês me dissessem como é que tá a percepção de vocês em relação a esse movimento, né? Trazendo a parte de atendimento nesse lance das marcas se conectando com, sei lá, esse mercado de gastronomia, ou bebidas e etc., para poder gerar esse atendimento diferenciado. Mas aí antes de vocês responderem, tem que deixar esse plugzinho no ar, né? Antes do time aqui pensar e falar um pouco mais sobre isso, sabe aquele desafio que a gente conversou de levar a galera para fazer uma imersão exclusiva da moda? Parece que tá rolando, cara. Inclusive tem nome agora, sabe? E com sotaque, viu, William? Ah, É é? Moda Experience, meu irmão. É a nossa primeira experiência imersiva exclusiva para marcas de moda vai acontecer sim, jovens, em maio, no Rio de Janeiro, tá? Só para vocês terem uma noção do que a gente vai visitar aqui, tá? Osklen, Zinzane, Animale. A gente tem feito uma conexão também com o Grupo Soma lá. Se tudo der certo, nós vamos visitar lá a rede de criação feminina do Grupo Soma lá, que são todas as marcas juntas no escritório criativo. Tem a reserva, tá? Que inclusive é pauta do nosso último episódio dessa série especial de 4, tá? Adidas, que a gente conversou bastante aqui hoje, né? Então você imagina, ter um conhecimento prático, né? Tendo a oportunidade de você conhecer quem está por trás dessas marcas no dia a dia. Ou seja, moda, a gente fala muito sobre isso, né, Will? Moda é de quem faz para quem faz. Então imagina você ter a oportunidade de conhecer os bastidores dessas marcas e conversar com as pessoas que constroem esse universo. Pô, isso é fantástico, né? Uma curadoria, esses 4 jovens vão estar aqui por trás disso, cada um aqui na sua skill. A gente falou no primeiro episódio o que a gente é especialista aqui, acho que vale dar um pulinho lá, tá? Para que você entender. Porra, você entra numa operação dessa, foca lá nos teus insights, que o que tiver por fora disso a gente vai cuidar. Então a gente vai cuidar de entender o nosso olhar, o olhar de cada um aqui dentro, em cada visita técnica dessa, tá? Porra, ampliar o network, um network hoje hiper nichado, uma rede de contato 100% do universo da moda, porque aqui é um ponto importante, tá? Para essa imersão de moda, só vai entrar quem é do ecossistema da moda. Então, se você é empresário, se você é executivo, se você é um profissional da moda em geral, presta serviço para a cadeia, né? Se é influenciadores, tem vários influenciadores procurando a gente para poder participar desse projeto, porque para elas também é bacana, né? Elas são muito, às vezes a influenciadora ela é utilizada muito pelas marcas para poder ali fazer um trabalho de segmentação de produto, mas elas precisam também gerar conteúdo. Então imagina para elas participar de uma imersão dessa. É incrível, né? E obviamente se você também é fornecedor da cadeia, você tem uma empresa de aviamento, uma tecelagem e tal, eu super indico também que você esteja com a gente, tá? Só tem um detalhe, gente. Vagas ultra limitadas. Isso aqui não é gatilho. Olha que eu sou comercial, tá? Mas isso aqui não é gatilho de escassez, não. Isso aqui, na verdade, é porque as empresas não conseguem receber grandes grupos, né? Então, para que a gente possa ter uma imersão ali, a entrega seja incrível e a gente ter acesso de fato aos bastidores, existe um limite realmente de vagas que já foram 30% preenchidas primeiro contato que a gente teve lá para o nosso time aqui do Model Flow, nossos mentorados, 30% das vagas já foi. Nem sei, confesso, esse terceiro episódio. Como a gente gravou tudo num dia só, nem sei se ainda tem vaga. Mas, cara, o que eu te indico? Tem um QR Code aqui na tela, tem um link aqui na descrição desse episódio. Se você curte essa vibe, quer estar com a gente aqui 3 dias imerso, preenche lá a tua pré-inscrição. O nosso time vai entrar em contato com você e vai te explicar todos os detalhes de qual é o hotel oficial,
falar um pouco mais de como é que vai ser a nossa imersão. Então, se te dar todos os detalhes de dias direitinho, Roteiro. todo o roteiro que a gente vai fazer, vai te mandar o material oficial, tá? E te fala também de preço e as condições que você vai ter para estar com a gente, tá? Então tá feito o convite, tá? A gente tá doido aqui para poder te conhecer, te colocar nessa mesa aqui com a gente, tá? E a gente fala, né, William? Vem transformar a tua marca numa marca que performa e fazer o teu 2025 o melhor ano de história do seu negócio de moda. Fechado? Então, jovens, perguntinha final. O que é que vocês acham desse movimento? Marcas com gastronomia, marcas trazendo esses outros tipos de experiência dentro do nosso mercado. Cara, para mim é muito claro que esse movimento ele foca em duas coisas muito importantes para qualquer negócio: eficiência de tempo e capilaridade de vendas. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você andar num shopping aqui, for numa MAC, em uma dessas lojas de maquiagem, você vai ver um monte de mulher dentro e os maridos do lado de fora, assim, esperando. Então eles entenderam o quê? Exemplo, botar uma cafeteria dentro de uma loja dessa. Enquanto a esposa está comprando maquiagem, roupa, o que é que seja, que geralmente ela vai acompanhada com o marido ou com as crianças, o marido está lá sentado na cafeteria Consumindo, né? consumindo, entendeu? Fazendo a reunião de negócio. Ou então, por exemplo, geralmente quando a mulher ela não está com o marido, ela vai com uma amiga, que ela quer experimentar a roupa, quer aproveitar para poder bater papo. Ó, vamos botar uma conversa em dia? Então, tem isso lá. E aí, você tem a capilaridade de venda porque você está agregando a possibilidade de trazer novos produtos para dentro da loja e está atraindo novos públicos. Vamos fazer uma reunião rápida ali. Tem uma cafeteria aqui do lado. Ah, ao invés de ter lá para o escritório, bora sentar aqui, bora conversar. Pronto. Você está lá tomando café, você está vendo lá o movimento, o pessoal consumindo, acaba ativando o quê? O gatilho para você consumir também, para você comprar outra coisa. E aí, outro ponto muito importante, isso veio muito das lojas de departamento. Então, quando você vai numa Macy's, por exemplo, você vê isso muito claro. Você tem uma Starbucks dentro da Macy's, você tem uma loja de pretzel dentro da Macy's, porque são lojas muito grandes, o movimento é muito grande, e eles acabam conectando os serviços, né? Tivemos uma experiência agora, há 2 dias atrás, na Pague Menos. A gente entrou dentro de uma farmácia, que tem uma cafeteria dentro da farmácia e tem um salão de beleza dentro da farmácia. Então tu imagina, tu vai na farmácia comprar um produto, a tua esposa vai fazer um retoque de maquiagem ou testar um produto, que eles estão fazendo essa ativação de trazer, por exemplo, reforçar muito a marca própria, enquanto o marido vai lá em cima tomar um café e conversar, fazer uma call rápida sobre o negócio. Então, na minha visão, esses 2 pontos são fundamentais. Que é você entender o perfil de público que está entrando dentro do seu negócio e você gerar para ele economia e eficiência de tempo. Trazendo a experiência, que a gente acabou de bater na tecla de novo, a experiência para dentro do ambiente da loja, por dentro do ambiente da empresa. E, consequentemente, alavancando suas vendas em produtos que são complementares. Bom, eu tenho um case prático, na verdade, que ele foi real, que eu tive o prazer de desenhar uma campanha que ela surfou essa onda do metaverso, que foi a campanha de Pink para Boca Rosa Beauty, e ela envolveu esses dois universos. Ela falou muito sobre inteligência artificial, mas a importância que teve o offline, né, e colocar o offline junto com a inteligência artificial, casa muito com o que a gente falou de usar como ferramenta, ele foi muito claro. Que foi o seguinte, a gente fez uma coleção inspirada no metaverso. O metaverso estava sendo muito falado na época, não era ainda necessariamente um ambiente físico, né? Mas era um ambiente digital, tava todo mundo ali, esse tema estava muito quente. Então a gente desenvolveu uma coleção que foi a primeira do Brasil, acredito que do mundo também, inspirada no metaverso. Então a gente criou uma avatar, que foi a Pink, que foi a nossa modelo oficial da campanha, inteligência artificial. Então ela interagia com os produtos, o produto foi todo pensado, cada nome tinha um nome das sombras, por exemplo, tinha NFT, era o nome, cada nome de cada cor era relacionado a esse universo. E a experiência de compra do cliente, ele podia criar um avatar, entrar no nosso universo que a gente criou digital, entrar na lojinha, comprar esse produto e receber o produto em casa. Né? Então, o primeiro ponto que já relaciona o fato de você criar um avatar, nossa, uma inteligência artificial e eu receber o produto na minha casa. Esse foi o primeiro ponto. Quando a gente estava gravando a campanha, né, e a Bianca estava como a pessoa que interagia com o avatar, né, que era a Pink,
ela tinha um cenário que a gente pensou que ele era todo cheio de câmera. E ela ia interagindo com essas câmeras, que relacionava muito ao universo de tecnologia. As roupas que a gente escolheu eram todas inspiradas em NFTs. Então tinha marca que a gente inclusive vestiu a nossa avatar toda de NFT. Então tinha uma stylist acompanhando isso. Olha que loucura, né? A gente ter pessoas ali na vida real, que é uma stylist da vida real, pensando na roupa que a Avatar vai usar, pensando em todo o conceito. Então teve toda essa interação. E aí, quando a gente acabou de gravar essa campanha, a gente tinha isso como cenário, né? Tinham as câmeras apontadas lá e a gente tinha um módulo que a Bianca e a Avatar interagiam com esse módulo. E aí, na hora da gente acabar a campanha, o meu diretor de arte estava lá, o Fernando. Eu falei, Fernando, o que a gente vai fazer com isso? Porque toda a campanha que eu pensava, desenhava essa estratégia, eu sempre pensava no público da gente, né? Nos fãs, nesse engajamento de pós. E aí o Avatar estava muito quente, a questão do metaverso, mas eu falei, cara, e a galera que gosta de comprar o produto físico? Não vamos esquecer dessa galera. Como que eu vou pensar nisso, né? Como que a gente vai relacionar isso? E aí eu falei pro Fernando, o que a gente vai fazer com esse cenário aí? Aí ele, a gente vai descartar, vai desmontar e ele vai ser reutilizado depois. Eu falei, e se a gente levasse ele para uma loja física? E promovesse uma interação dos fãs, porque no universo digital a gente consegue fazer eles interagirem com os avatares entre eles, né, e com a Pink e tudo mais, mas e na experiência física? Como que a gente consegue mostrar que existe essa importância também do offline e a gente consegue sentir os produtos, porque isso é uma outra experiência de compra, mas a gente também quer trazer um pedacinho desse universo. E aí a gente levou esse módulo para dentro da C&A, da Renner, se eu não me engano, da Riachuelo, e ele ficava uma semana. E aí foi muito louco, porque quando eu cheguei no shopping no primeiro dia, né, e pensa que isso ia ser uma coisa descartada, porque era super tecnológica a campanha. Quando eu cheguei no shopping, se eu não me engano foi na C&A, que a gente entrou, tava virando aqui a esquina, a gente chegou antes, né, foi sei lá, umas 8 da manhã, 9 da manhã, já tinha fila de gente dobrando a esquina para poder conseguir tirar foto, interagir, fazer o próprio vídeo, como se fosse a Avatar, como se fosse a Bianca. E isso criou um movimento de venda super interativo, porque a pessoa ia lá, vivenciava um pouco do que ela viu no metaverso, do que ela viu no universo que a gente criou, mas ela tinha a experiência de compra offline. Então, ela conseguia ali postar na rede social dela, que não deixa de ser digital, né? Eu quero ir lá para manchar que eu tô no cenário. Então, eu acho que a grande... E pra gente funcionou super. Os produtos foram esgotados, a gente teve um sucesso enorme de vendas, e foi uma campanha com edição limitada, não sobrou nada. A galera tava, assim, brigando para ter esses produtos, mas a gente não só focou num ambiente só. Então, acho que usar o digital como ferramenta, né, de atração é muito legal, mas quando a gente consegue trazer inteligência artificial para uma campanha física, né, uma experiência física, isso ainda funciona muito, porque é isso, as pessoas precisam dessa interação para também se sentirem exclusivas, né, ou um outro tipo de experiência. Então, quando a gente soma isso, dá para fazer um aqui, né, só o físico, e dá para fazer só o digital. Mas conversar, para mim, pelo menos como estrategista, diretora de marketing, funcionou muito, porque eu consegui pegar tanto offline quanto online. Então, a gente sempre usar a inteligência artificial a nosso favor. E aí é isso, a pessoa vai comprar, mas tem uma coisa para ela interagir, tem um ambiente instagramável, que é muito que as pessoas falam, que funciona muito em marca de moda também. Você cria um ambiente favorável para ela postar um look, né, do dia e tudo mais. Então, acho que essas interações, por mais que a tecnologia avance, quando você consegue trazer esse ponto de também trazer o offline, eu acho que é uma grande sacada. Pelo menos funcionou para mim, né? Uma coisa real. E eu vejo isso nessas interações com cafeterias, enfim. Acho que esse movimento pode ser muito válido. A gente não anular nenhum nem outro. Né? E tem uma coisa, Bianca, que também acho que eu posso acrescentar nesse contexto, é o seguinte, que a questão do acesso. Às vezes as marcas de luxo, elas estão bem restritas a produtos, os produtos de fato que são, às vezes, são bem caros, né? E você ir ali, beleza, eu não vou não vou consumir uma bolsa, mas de repente eu vou tomar um café e eu já começo a abrir a minha relação com aquela marca, né? Exato. Então eu acho que também tem esses espaços físicos de experiência, né? Também proporcionam isso, né? Tipo, beleza, eu não tenho um produto, mas eu comecei uma relação com a marca.
né? É isso. Porque você traz a experiência com conveniência também. Isso. Isso, Ah, exatamente. e pegando o que você falou aqui, eu acho que é exatamente isso. Eu ia fechar falando sobre esse assunto, né? É uma forma que isso vale muito no mercado de luxo. É uma forma que as marcas de luxo estão fomentando a sua base de clientes. Então, ele começa a interagir com a marca. Ah, não tenho como comprar uma bolsa, mas compro um chocolate, como tomo um café. Eu começo a me relacionar com a marca, ou seja, aquilo ali que seria um obstáculo para mim, já deixa de ser um obstáculo. Tanto que lá na Quinta Avenida, lá, a loja da Louis Vuitton, que pô, viralizou aí, de todas as formas, uma loja incrível lá. O quarto andar dela, que é onde tem a cafeteria e chocolate, é o andar mais bem frequentado. Tinha fila lá no andar. Ou seja, isso mostra que as pessoas querem consumir a marca, né? Então, assim, eu tenho um pouco disso que você falou, e ao mesmo tempo também o Anderson falou da questão da conveniência, né? Me lembrou muito ao Shopping Rio Mar, que fez em formato de 8, porque quando você coloca essas cafeterias, você perde a noção de tempo. Então, uma vez que o cliente está mais tempo dentro da loja, além dele resolver a questão da conveniência, no caso do marido que você comentou ali, que está esperando, uma vez que eu passo mais tempo dentro do equipamento, há uma possibilidade de eu consumir mais. Exato. Né? Então, eu acho que consegue, nesses universos aí, estabelecer collabs, enfim, uma série de coisas que dá para fazer através dessas interações, tá? Então, jovens, é isso. Alguém E quer fazer só algum- para complementar essa questão da Só um marca detalhe, da... né? O Anderson tava bem caladinho no primeiro episódio, né? Tá soltinho, cara. Não, meu amigo, inovação é minha área. Maravilha, Não, é porque tu me lembrou da ativação que ela fez, que eu achei fantástica. Que eu não sei se você chegou a ver lá, mas o que eles fizeram? A Louis Vuitton criou um ovo. É um ovo. Só que ela faz, a mulher prepara o ovo lá quadrado, aí ela prepara o ovo quadrado, aí bota a marca da Louis Vuitton, aí faz toda uma decoração gastronômica para poder servir esse ovo. É literalmente só um ovo. Só que custa R$ 10.000. E esgotou. No primeiro lançamento desse ovo que eles fizeram lá para servir na cafeteria, esgotou. Então tu imagina, o poder da marca. Sim. O cara pegou Exato, um claro. ovo cozido e pela ativação da marca vendeu um ovo cozido a R$ 10.000. E isso aqui é doido disso aí, né, cara? Assim, eu vou fechar com isso, tá? Você disparou aqui um gatilho em mim, que é a questão do que é caro e o que é barato, né? Muito questão de vibração, percepção de valor. Exato. O cara que tem grana, que é cliente da marca, R$ 10.000. Não é nada. Né? Então, assim, às vezes o caro e o barato tá muito mais relacionado com a nossa capacidade de investimento ou não, né? E quando as marcas identificam o que faz diferença pro seu persona, até um ovo faz sentido dentro desse processo, né? Mas, jovens, é isso. Mais um episódio aqui entregue, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Por isso eu te peço que curta, compartilhe, segue aqui a gente, @Moderflow, no YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. Beleza? Aqui ao nosso lado, meu querido Anderson, qual é o teu @, Anderson? Mochileiro de negócios. Nos de negócios, Bianca. Bia Venturotti e Bloom Lab 360. Sim, temos lançamento aqui durante essa temporada, tá? O William Marques aqui comigo. William Marques. E este jovem que vos fala aqui, @ViniSouzaBR. Fica ligado que o próximo episódio, nosso episódio final aqui da nossa temporada, curta temporada aqui, né, desses 4 episódios especiais, vai ser sobre produto, sim, produto, jovens. Finalmente não falar de produto, que vocês amam, né? Vamos falar de produto e gestão, trazendo uma case muito especial, que é a case da reserva, que está em transformação pela saída do Rony. E ficou lá, hein? Dica aí, fica esse insight, esse convite para o nosso próximo episódio, beleza? Tamo junto, vamos pra cima e até lá, jovens.